Então, desde já, eu quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias lá em 2 Samuel, o livro de 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Davi, ele é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Davi, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi, ele cometeu um grande pecado. Um pecado que ficou marcado na sua vida. Foi quando ele adulterou. Foi quando ele cobiçou a mulher do próximo, a mulher do seu soldado, Batseba, e com ela ele teve um caso extraconjugal, teve um filho. E então ele manda matar quem? Ele manda matar Urias, o esposo daquela mulher. E Davi então ele comete um pecado terrível. Só que depois vem o profeta Natã. E o profeta Natã ele vem falar com Davi e dá algumas indicações do que Deus estava achando de Davi. E é exatamente, nós iremos iniciar com este texto. Olha o que diz aí a partir do verso 7 do capítulo 12 de 2 Samuel. Verso 7 do capítulo 12. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do seu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feristes a espada, e a mulher tomastes por mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não te apartarás a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual a deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu o farei perante todo Israel e perante o sol. Então, quando Davi, ele peca, Natã, ele vem com a palavra de Deus e fala: Davi, eu te dei tudo o que você queria, eu te dei tudo o que você necessitava, eu te dei o reino, eu te dei todas as mulheres, e se você tivesse achado isso pouco, eu te acrescentaria muito e muito mais. Mas você pecou contra Deus, você tomou a mulher de Urias, e através da espada dos filhos de Amon, você matou este servo de Deus. E é por isso, Davi, que você vai sofrer duas consequências, exatamente nas duas coisas que você pecou. Uma na questão moral e outra na violência. Foi as duas coisas que Davi ele começa a sofrer durante toda a sua vida: a questão moral e a violência. Ele foi perseguido e a imoralidade invadiu a sua casa. A história nos conta que o próprio filho de Davi abusa da sua irmã. Fala que um filho abusa das próprias mulheres do seu pai. E isso começa a gerar as consequências do pecado de Davi. E outra seria a violência. Davi, então, ele começa a ser perseguido. Um homem perseguido pelos seus inimigos, mas também pelos membros da sua própria casa. E foi isso que Deus tinha falado através do profeta Natã. E isso aconteceu quando o filho de Davi, Absalão, ele se revolta contra o pai. E ele deseja, então, usurpar o trono e ser rei no lugar de Davi. Davi, ele amava muito o seu filho, e então ele não quer montar um exército para lutar contra o seu filho. Você sabe o que Davi faz? Davi, ele decide fugir. Ele decide ir embora. Ele não quer enfrentar o seu próprio filho. E então Davi, ele começa a sua fuga. Ele sai de Jerusalém. Vamos agora para o capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16. A partir do verso 5. A partir do verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim,
Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo, todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todos o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpastes. Ó Senhor, o Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixai-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria por que assim o fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para mim, para minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiu, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei e ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Então, Davi, quando ele foge do seu próprio filho, quando ele está a caminho, ali na sua fuga, ele encontra com um homem, Simei. E Simei, ele é da tribo de Benjamim, da família de Saul. Lembra que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, antes de Davi. E o reinado era passado de pai para filho, mas como Saul ele tinha negligenciado a voz de Deus, Deus tira o trono de Saul e dá a Davi. E os familiares, os parentes de Saul, ele não ficam felizes com isso. E naquele momento, quando Davi estava fugindo, Simei vai ao encontro de Davi e começa a amaldiçoá-lo. Ele fala que Davi é um ladrão, que Davi ele roubou o trono de Saul, e era por isso que ele estava sofrendo aquilo. Ele chama Davi de filho de Belial, em outras traduções fala filho do demônio. Ele chama aquele que é segundo o coração de Deus de filho do demônio. E então, um dos soldados de Davi, Abissai. Abissai olha para aquele homem e fala assim: Senhor, como que pode um cachorro morto, um cão morto falar assim? Me permita que eu irei lá e arrancarei o quê? A cabeça dele. Esse arrancar não era cortar com a espada, era arrancar com as próprias mãos. E Abissai, ele era um homem que tinha total condições de fazer isso. Lá no capítulo 23, verso 18, no capítulo 23 fala sobre os valentes de Davi. Lá fala sobre vários. E quando ele fala sobre Abissai, fala que Abissai, com a sua lança, ele matou 300 homens de uma só vez. Imagine um homem matar 300 de uma só vez. Era um homem que tinha uma força extraordinária. E então quando ele olha para aquele homem e fala assim: meu rei, me permita que eu irei arrancar a sua cabeça. Só que Davi olha para ele e fala assim: calma, calma, Abissai. Como que eu posso fazer isso? Se eu estou recebendo isso, é a maldição que Deus ele está me dando pelo meu pecado, porque ele lembra daquilo que Natã tinha falado para ele. Se da minha própria casa o meu filho está me perseguindo, quanto mais esse benjamita, deixa que ele amaldiçoe. Porque talvez em algum momento Deus vai transformar essa maldição em bênção. E Davi então ele segue o seu caminho e Simei vai amaldiçoando. Davi então ele vai para a terra estrangeira. E ele fica ali em exílio durante um bom tempo. Até que o seu filho, aquele que o perseguia, morre. Absalão, ele morre. E quando ele morre, então o que faz Davi? Davi então decide voltar para Jerusalém. Voltar para a sua casa, voltar para o seu reino. Agora vamos no capítulo 19.
Olha o capítulo 19 de 2 Samuel, a partir do verso 16. Capítulo 19, verso 16. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Então, quando Davi estava voltando, quem é que se apressa a encontrar com Davi? Simei. Aquele mesmo que tinha amaldiçoado, agora ele sabendo, descobriu que o rei estava voltando, ele se apressa a encontrar com Davi. Mas ele se apressa para fazer o quê? Olha o que a leitura nos diz. E com ele 1000 homens de Benjamim, verso 17, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos, seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando esse ia passar o Jordão, e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu Senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado e ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, eu lhe juro. Então Davi, ele foge, e quando ele está ali no exílio, o seu filho morre, e ele decide voltar. Voltando, aquele mesmo homem que o amaldiçoava, faz o quê? Ele vai encontrar-se com o rei. E quando ele encontra com o rei, ele se prostra diante de Davi e fala: Senhor, não imputes no teu coração o pecado que eu cometi contra ti. Esqueça, Senhor, daquilo que eu falei. E é por isso que eu sou o primeiro da casa de José que vem o quê? Que venho lhe encontrar. Por favor, Senhor, me perdoe. E aí Abissai, aquele mesmo que queria arrancar a cabeça de Simei quando eles foram, novamente fala: Senhor, aproveita o momento. Aproveita e vamos o quê? Matar esse homem. Ele pecou contra ti, ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Aproveita, Senhor, me permita que eu vou lá e vou matá-lo. Mais uma vez Davi fala com ele, fala: calma, Abissai, calma. Porque hoje derramaria sangue em Israel? Hoje eu estou voltando a ser rei do povo de Israel. Estou voltando para Jerusalém. Haveria tristeza, hoje é dia de alegria. E ele olha para Simei e fala: eu te juro, você não irá morrer. E então Davi, ele volta para ser rei em Israel. Davi então, ele fica velho. Davi então, ele chega no momento que ele tem que passar o seu reino. Quem foi o rei logo após Davi? Quem que foi o rei? Salomão. O filho de Davi. E é interessante que Davi, ele era um homem de guerra. Davi, ele era um homem que não tinha medo. A Bíblia nos conta que Davi, ainda quando era jovem, ele enfrenta o gigante Golias. Quando o exército de Israel estavam todos com medo, ele ainda, um adolescente, com apenas uma pedrinha, ele decide enfrentar o gigante Golias. E quando ele é entrevistado pelo rei, para saber se ele tinha condições, ele fala que já tinha matado o quê? Um leão e um urso. Davi, ele era um homem valente, um homem de guerra. E em vários momentos ele provou isso. Em vários momentos. E ele era um homem tão violento que foi exatamente por isso que não foi permitido a ele construir o templo. Porque quando ele quis construir a casa de Deus, o que Deus falou com ele? Você não irá construir porque nas suas mãos há o quê? Há sangue, está suja de sangue. Davi, ele era um homem de estratégia de guerra.
Só que depois dele viria Salomão. Salomão, ele não era como Davi. Salomão era um homem de paz. Salomão, ele era um homem que ele não pegava em espada. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a maneira de Salomão proteger o seu reino não era através da guerra, era através do quê? Da paz. E é por isso que ele fez várias alianças com vários reis, casando-se com várias princesas. Salomão, ele não era como o pai. E Davi sabia disso. E Davi se preocupava com Salomão. Salomão era um homem fino. Salomão era um artista. Ele gostava era de leitura. Salomão gostava de música. Ele era um homem delicado. Salomão era assim. Ele não era como o pai. E aquilo preocupava Davi. Ele fala, se Salomão entrar dessa forma no reino, ele será uma presa fácil para os seus inimigos. E então ele começa a dar algumas orientações para o seu filho, para Salomão. Olha o que diz em 1 Reis capítulo 2, a partir do verso 7. 1 Reis capítulo 2, a partir do verso 7. Aqui diz o seguinte. Aqui Davi, ele começa a orientar Salomão diante das coisas que ele receberia como herança e pessoas que ele seria o quê? Que ele seria rei. E então ele começa dizendo o seguinte, porém com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Ele fala o seguinte, olha, Barzilai e os seus filhos, cuida dele, porque esses homens cuidaram de mim quando eu estava fugindo de Absalão, seu irmão. Faça com que ele coma a sua mesa todos os dias. Cuide dessa família, porque eu tenho o quê? Eu tenho uma dívida com eles, uma dívida de gratidão. No verso 8 diz o seguinte, eis que também contigo está quem? Simei. Aquele que tinha amaldiçoado e aquele que tinha pedido perdão quando Davi estava voltando. E ele fala, eis que contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs voltem à sepultura sangue. E então Davi, ele começa a orientar Salomão e fala o seguinte, Salomão, você tem muitos homens no seu reino, alguns você tem que cuidar deles, e outros você tem que cuidar com eles, ter cuidado com eles. E um desses é Simei. Ele sabia que Simei, ele tinha amaldiçoado, tinha pedido perdão, mas no seu íntimo, no seu coração, ele estava esperando uma oportunidade para recuperar o trono para a família de Saul. E Davi então fala para Salomão, Salomão, eu prometi para ele que ele não morreria nas minhas mãos, mas quando eu sair de cena, esse juramento deixa de existir, e você é um homem sábio, você saberá o que fazer. Salomão era um homem, ainda que não era um homem de guerra, mas é considerado o homem mais sábio que já houve na terra. Um homem de uma cultura, um homem de um esclarecimento, de uma sabedoria extraordinária. E Salomão então, ele ouve o seu pai, e ele fala, eu sei o que eu irei fazer. Olha o que diz a partir do verso 36 do mesmo capítulo, do capítulo 2. E esse é o último texto que nós iremos ler. Depois mandou o rei chamar, aqui já é Salomão, chamar a Simei e lhe disse, edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei, boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor. Assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém,
2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardoou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate, e já não havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz jurar pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disses: boa é esta palavra que ouvi? Por que, pois, não guardastes o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a tua maldade que teu coração reconhece que fizestes a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido para sempre, o Senhor para sempre, perante o Senhor para sempre. O rei deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, a qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. O que Salomão ele faz? Qual que é a estratégia de Salomão? Salomão então ele pega Simei. Simei ele morava na cidade de Baurim. Baurim era uma cidade periférica. Era uma cidade insignificativa dentro o quê? Do reino de Israel. E ele pega aquele homem e coloca ele para morar em Jerusalém, a capital do reino, o local onde tinha as melhores condições de vida. E ele dá condições para Simei viver da melhor maneira possível. E isso é claro na Bíblia, porque Simei, ele não era escravo, ele era senhor. Porque ele tinha o quê? Ele tinha escravos. Ele tinha animais. O jumento, ele era um animal muito apreciado naquela época. É por isso que quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele entra montado em um jumento, porque era um animal real. E Simei era um homem no qual Salomão deu todas as condições para que ele pudesse viver bem, viver dentro do seu reino. Só que dentro disso, ele deu limites. Salomão ele disse o seguinte: Simei, você vai ter tudo o que você quiser, você vai morar aqui dentro de Jerusalém, você vai ter a sua casa, você vai ter os seus servos, mas você terá um limite, e esse limite é o ribeiro de Cedron. E no dia que você passar do ribeiro de Cedron, você estará cativando a sua própria morte. E Simei ele fala: boa é essa palavra, e eu vou fazer isso, Senhor. Mas quando passou 3 anos, 2 dos seus escravos fugiram. O que ele faz? Ele vai atrás dos seus escravos. Ele atravessa o ribeiro de Cedron, e Salomão ele fica sabendo. Não foi Salomão que matou Simei. Quem matou Simei foi ele mesmo, porque ele saiu dos seus limites. Ele quebrou as barreiras impostas por Salomão. Não foram impostas para prendê-lo, mas para protegê-lo. Porque uma vez que ele saísse, ele estava entrando para a sua própria morte. Deus ele faz a mesma coisa conosco. Nós pecamos contra Deus, mas o amor dele por nós é incondicional, que ele nos dá o seu filho. E você sabe o que Cristo faz? Ele nos pega e nos faz morar bem próximo dele, para ficar no seu redil, para ficar na sua proteção, mas para isso ele nos dá alguns limites na vida. E ele fala o seguinte: filho, não atravesse e não quebre essas barreiras, não atravesse os ribeiros de cedrons da sua vida, porque no dia que você atravessar, você estará buscando a sua própria morte. Então Deus nos dá o limite do tempo. Deus ele coloca limite no tempo e ele fala: filho, 6 dias é para você, mas o sábado ele é exclusivo para mim, é o limite que você tem. Não atravesse esse ribeiro, filho, porque no dia que você atravessar, você estará buscando a sua própria morte. Isso é para lhe proteger. Ele fala: filho, eu te dou limite,
na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Você tem uma esposa, você tem um esposo. E no dia que você quebrar, que você pular, você está buscando a sua própria maldição, você está procurando a sua morte. Então, filho, não pule, não saia do seu limite, do limite impostos por Cristo para a sua salvação. Você tem limite na sua vida financeira. Filho, eu te dou todas as coisas, mas eu requero apenas uma parte, porque é o seu limite, filho. Para que o orgulho não suba ao seu coração, para que você seja uma pessoa humilde e reconheça que tudo vem de mim. É um limite. Filho, eu dou um limite no seu corpo. Saiba que o seu corpo é meu e você não pode prejudicá-lo. E Deus então dá limites, coloca ribeiros, mas esses ribeiros não são para nos prender, são para nos proteger. Assim como Salomão fez com Simei, Deus ele faz conosco todos os dias. Ele coloca limites na nossa vida. Limites para que possamos ter a vida. Porque um dia que atravessamos os ribeiros da nossa vida, nós estamos buscando a morte. Eu não conheço essa igreja, muito menos cada um de vocês das suas particularidades. Mas todos nós sabemos dos limites que Deus tem colocado sobre nós. Se tem alguém aqui que tem atravessado o ribeiro de Cedron da vida, seja no tempo, seja nos talentos, nos tesouros, seja na vida familiar, seja com relação à igreja, seja com relação ao seu trabalho, à sua honestidade, seja com relação aos seus vizinhos. Se você tem atravessado o ribeiro de Cedron, não é Simei que irá buscá-lo como escravo, mas é Cristo que irá buscá-lo como seu Salvador. Ele não estará buscando você para você continuar sendo um escravo do bem, mas você ser aquele que vai usufruir das bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. O Senhor tem olhado para você com ternura e com amor. E é por isso que Ele nos dá na sua lei. É por isso que Ele nos dá os limites. Para que possamos viver uma vida feliz. Para que possamos nos proteger das setas do inimigo. E o Senhor, Ele quer fazer isso na tua vida. Se você reconhece que você tem atravessado os ribeiros da sua vida, o que Deus tem colocado, eu quero orar por você. Eu quero que você volte a viver sob a proteção divina do Senhor. Que você volte a viver aos braços de Cristo. E que você não distancie dele. Que você fixe os olhos em Cristo Jesus. E você estará protegido nessa vida e para a vida eterna. Se alguém aqui precisa voltar a estar contigo dentro dos seus limites, queria convidar a ficar em pé. E eu vou fazer uma oração especial para você. Para que Deus te proteja diante de todas as coisas. Que quando vier as tentações, você saber falar, não. Eu sou de Cristo. Eu sou dele. E ele me deu todas as coisas. E é por isso que eu sou fiel, obediente ao seu mandado. Oremos. Grandioso Deus, nosso bom Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, porque o Senhor, ó Deus, foi bondoso conosco, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos traz para próximo de Ti, para vivermos, ó Deus, dentro dos limites impostos pelo Senhor. Mas muitas vezes, ó Deus, as circunstâncias da vida, o pecado sobre nós nos faz atravessar os ribeiros de cedrons que o Senhor coloca como limite. Muitas vezes, ó Deus, pecamos contra o Senhor e buscamos a nossa própria morte. Mas o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. E ele fala que veio para que nós pudéssemos viver e viver com abundância. Senhor, acima de tudo, nos conceda a presença de Cristo em nossa vida. Nos conceda a proteção divina e coloque no coração o desejo de te obedecer a cada dia, a cada momento e viver dentro dos limites impostos pelo Senhor. Abençoe esta igreja. Abençoe a cada um aqui presente. Que o Senhor os olhe com olhos de ternura e os ouça, ó Deus, com ouvidos de misericórdia. E que eles possam sentir a presença do Espírito todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e que cada um tenha um ótimo sábado.